toda, o sujeito se arroga de promotor dos projetos que a Igreja de Cristo, de acordo com ele, não de acordo com a Bíblia, com ele, a Igreja de Cristo não conseguiu realizar. Então a Trindade o chamou e numa reunião dele mortal com a imortalidade da Trindade, para começar aí já está errado, a mortalidade jamais aguentaria a presença absoluta, soberana e santa da Trindade. Quando Moisés disse, eu quero te ver, Deus disse, rapaz, eu vou mostrar a minha bondade. E a minha bondade vai se manifestar com você não morrendo. Porque se não fosse bondade, coitado de você. Mas ele diz que numa reunião com a Trindade fica definido na pauta da Trindade dele que ele vai fazer o mundo se render a Cristo. Heresia. Mente fértil para o mal. Balela. Ausência de profundidade bíblica. E o problema não é só esse. O problema é os nomes que seguiram esta ideia. Em nome, na época, de um anjo, que não era anjo, era moeda, era dólar. Eles precisavam de sobrevivência, de manutenção, então apoiavam aquela ideia, dizendo que Deus estava mandando. Veja o que uma heresia pode promover. Veja como a mente humana pode se desviar da centralidade e da seriedade da Bíblia, provocando heresias, usando textos totalmente extraídos e fora do seu contexto. Então, amado irmão, a Bíblia tem que ser lida e entendida. E se você vai ler Paulo fala de uns sujeitos que estavam inchados e de baldes apareceram com um negócio de culto a anjos. Paulo fala. Aí você diz, é novo, é nada, é antigo. A Escritura já faz essa exortação. Pastor, é uma coisa nova que apareceu aí. Não é novo não. Leia a história, interprete, faça uma hermenêutica e você vai ver que não é novo. A menina aqui, continue. Agora, você entendeu que eu estava discutindo exatamente isso? O pastor está falando aleatoriamente. Não, está aqui. Eu só pedi para você ler agora. Mas é para a gente entender o seguinte. As seitas, os partidos. O judeu viveu uma era de partidos. Havia a seita dos fariseus,
que eram os guardiões da lei, eles diziam que a lei devia ser guardada, protegida e interpretada por eles como partido. Havia o partido dos saduceus, havia o partido dos essênios e havia um partido radical chamado zelotes. Cada um partido trabalhava um segmento. Fariseu não gostava de saduceu. Saduceu não gostava de essênio. Essênio não gostava de zelote. Quando Jesus vem, Jesus não vem filiado a nenhum partido. Ele vem fora de todos eles. E Jesus bate muito em um partido, fariseu. Jesus diz: ai de vós, fariseus! E aí vem uma frase pesada: hipócritas, que limpam o exterior do copo, mas o interior está contaminado. Jesus diz: sepulcros caiados, brancos por fora e apodrecidos por dentro. Aí Jesus vai à coligação: ai de vós, escribas, que satisfazem os desejos dos fariseus quando interpretam a lei, porque são mantidos por eles. Aí os fariseus dizem: tem que matar, se não matar... se não matar, ele vai incomodar. Aí os outros dizem: mas se a gente matar, vai dar problema, porque ele é um homem popular. Ele já vem de fora para dentro. Ele não anda de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. Ele vem fazendo pressão de fora para dentro. Tem mais uma. Nós vestimos essa indumentária aqui e pecador tem que passar longe da gente. Ele não veste essa indumentária e anda no meio de pecadores, comendo e bebendo e batendo papo. Só tem um negócio. Ele diz ser curado e eles são curados. A gente diz ser curado e não acontece nada. Só tem um negócio. Ele diz sai dele e os demônios saem. A gente nem perto chega porque tem medo. Tem mais um negócio. Tinha um grupo de leprosos aí. E a lei diz que a mais de 1 metro de distância tem que se gritar leproso, para saírem do caminho, para não serem contaminados. Gritaram que os leprosos estavam vindo. E ele disse: pode vir, sou eu, estou aqui, quero recebê-los, estou esperando, quero curá-los. Quantos podem louvar ao nome do Senhor Jesus por isso? Agora é o seguinte, você disse amém, não foi? Hã? Mas tenta andar na contramão dos sistemas atuais para você ver. Tenta. Tenta fazer com ousadia e autoridade de Deus o que Jesus fez. Você vai ter muitos inimigos, ainda hoje. Porque nós somos institucionais. E o maior problema de Jesus foi a instituição. Anás e Caifás não conversavam, não se davam, não eram amigos. Mas Jesus está arrebentando com a gente, está acabando com o nosso sacerdócio,
com a nossa fama, com o nosso nome, com os nossos negócios, com os nossos ganhos. Então é o seguinte, nós não somos amigos. Eu sou de um partido, você é de outro. Eu não gosto da tua cara, você não gosta da minha. Mas para dar um jeitinho em Jesus, nós temos que nos unir, porque daí a gente acaba com ele. Quando a gente acabar com ele, a gente desune de novo, mas acaba com Jesus. Está entendendo o contexto histórico do Novo Testamento? Está entendendo a estrutura que Jesus pegou pela frente? A lei dizia, mulher não pode andar em reunião de homens. A lei. Aí Jesus está indo, lá vem uma mulher, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, minha filha precisa de socorro. Senhor! Os secretários da divindade, que eram os discípulos, disseram, Senhor, manda essa mulher embora, porque ela vem atrás de nós gritando e fazendo escândalo. Além do que, mulher não pode andar em reunião de homens. E essa mulher está aí gritando. Aí o Senhor disse, mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mulher. E eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... A mulher, essa mulher é fantástica. Antes que Jesus termine, ela dá um nocaute nele. Ela não deixa ele colocar um ponto final na frase, não. Ele coloca uma vírgula e aí ela diz, os cachorrinhos também comem. O que ela está dizendo? Tu quer discutir? Quer fala? Quer argumento? Quer discurso? Vamos lá. Os cachorrinhos também comem. Das migalhas. Ela dá um nocaute quando ela diz das migalhas, porque ela contrapõe, ela diz, eu não estou pedindo pão não, estou pedindo migalha. É só uma migalha que eu quero. E migalha é um direito dos cachorrinhos, porque eles também comem. Então me dá a migalha que está resolvido. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Eu estou querendo que você entenda como é que a gente vai focar essa interpretação para poder extrair daí sentido que o texto nos dá para trabalhar. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Eu me amarro em Jesus. Jesus não é demagogo. Ele não queria atender a mulher. Ele, nocauteado, disse, seja feito como tu queres. Como que dizendo, eu não queria não, mas tu me convenceu. Então, como tu queres, seja feito. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Contexto interno. Você vai achar ele dentro do texto. Contexto remoto. Você vai ter que estudar o livro todo e de repente a escritura toda. Contexto imediato, aquilo que está antes ou depois do texto imediatamente. Ou seja, você vai trabalhar toda essa gama de contextos para poder entender o texto. Ô pastor, eu pensei que sabia alguma coisa, pastor. Pastor Jeremias, pastor Paulo, pastor Alberto, os coordenadores são os grandes culpados, pastor. Eu estou descobrindo que não sei não. Essa descoberta é maravilhosa. Quando você descobre que não sabe, a via imediata é saber. O problema é quando eu e você não descobrimos que não sabemos. Mas quando a gente descobre que não sabe,
A via imediata é saber. Então nós temos contexto interno, diga comigo, contexto interno. Diga comigo, contexto remoto. Diga comigo, contexto imediato. Ok. Vamos um pouquinho mais. Eu vou pedir à menina que continue. Segura aí. Eu coloquei isso aí a propósito. Quantas mulheres aqui falam na igreja hoje? Digam amém. Participam ativamente dos trabalhos da igreja. Digam amém. Paulo disse assim: a mulher na igreja esteja calada. Aí ele continua: se ela quiser saber alguma coisa, pergunte ao marido em casa. Na cultura romana, era permitido o acesso de mulheres. Mas na cultura judaica, não. Na cultura judaica, a mulher servia para ter filhos e dar satisfação ao marido. Para tanto que uma mulher que não tinha filhos, na cultura judaica, sofria e muito. Ana, angustiada, andava, porque não podia ser mãe. Marido Eucana diz: mulher, não sou eu mais do que 10 filhos. Ela diz: mas eu quero é um filho. Para a mulher judia, dentro desse contexto cultural, não ter filho significava maldição. E ela chamava o marido de meu senhor. Quem é aqui a irmã que chama seu esposo de meu senhor? Tem aqui alguma irmã que chega em casa e diga: meu senhor, como vai? Tem aqui? É comum isso na cultura brasileira? Sim ou não? Não. Mas na cultura judaica, meu senhor. Aí Paulo diz para a mulher não falar nas assembleias, para a mulher não desenvolver cargos, funções, serviços. Proíbe, silencia, cala. Escrevendo a Corinto, certo? Mas vamos andar um pouquinho. Paulo chega em Roma, e em Roma, os homens começam a ser deportados. E Paulo já abriu comunidades, pequenas igrejas. E quando os homens que ele tinha para trabalhar nestas comunidades começam a ser deportados, sabe o que Paulo fala? Em Romanos 16, a irmã Febe, receba meu agradecimento. A irmã Trifena, também. A irmã Júlia, também. A irmã Trifosa, também.
A irmã Maria também, porque trabalham comigo no evangelho. Escute, Paulo, não era para ficar calada? Ele ia responder, mas lá eu tinha homens para fazer, aqui eu só tenho mulheres. Então eu vou trabalhar com o material que tenho. Esqueçam o que eu disse lá. Aqui é outra história, é outro contexto, é outra cultura, é outro povo, é outra ideia. Ou seja, aquele contexto não dá para fazer doutrina aqui, hoje, não dá. Ele não se aplica aqui. Porque na nossa cultura aqui a realidade é outra. E quando eu chegar no céu, eu quero dizer, Paulo, tu deixou um pipinão para a gente tirar a casca. Que até antes da igreja ser arrebatada, Paulo, dava briga. Outra coisa que eu vou falar para você. Na nossa cultura, nossa igreja vai fazer 100 anos. Os irmãos de mais tempo aqui, eu tenho 35 anos de vida cristã. As irmãs, não muito tempo aqui atrás, usavam uma blusa com a manga aqui, ó. E uma meia. E os homens usavam chapéu e guarda-chuva e gravata preta. Quem usa isso hoje? Hã? Ninguém. Mas lá o evangelho tinha. Era evangelho mais chapéu e guarda-chuva. Paletó tinha que ser preto, a gravata também, porque se fosse listrada era mundanismo. E as irmãs não podiam usar manga aqui, tinha que usar aqui, porque isso era do evangelho da nossa cultura, não era do evangelho da Bíblia, da nossa cultura. As gerações foram vindo e foram dizendo, isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso não é evangelho.